Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? O nosso Aprendi Mais Essa de hoje vai falar de um recurso muito simples de planilhas de cálculo em geral, né? E que ocasionalmente pode ser utilizado de mais de uma forma diferente. Então a gente vai trabalhar com a base, mas vamos também a partir dela observar alguns elementos adicionais. Me refiro aqui ao botão autossoma. Quando o candidato de concursos públicos, ele já passou por algumas provas, ele já tomou algumas pancadas, já viu algumas questões muito complexas, já caiu em algumas pegadinhas, já errou algumas questões por pura bobagem. Ah, eu achei que era B, depois eu fui para D de dado e quando sai o gabarito oficial era B de bola. Ah, eu não enxerguei aquela vírgula que fazia a minha interpretação alterar e respondi de maneira diferente do que o gabarito. E assim vai. Então a gente começa a achar que tudo é problema, que tudo pode ser uma pegadinha. E o autossoma é um desses muitos e muitos recursos na área da informática que mostra uma coisa. A informática de um aplicativo, ela não é feita para que uma banca de concurso público possa criar uma questão a respeito dela. A informática é feita para atender o usuário, não é? Então, quando eu crio o nome, imaginem que eu fosse o desenvolvedor de um aplicativo e eu crio o nome de um determinado recurso, a ideia, por exemplo, o que é o comando inserir tabelas? Pois é isso. O que é o comando sublinhado? Então, o que é o comando recortar? Percebeu? A maioria dos comandos tem nomes claramente representativos, talvez claramente seja uma opinião pessoal. Então, o que é o autossoma? Soma automática. Quando você vai fazer soma em planilha de cálculo, você pode usar aquela estrutura matemática, igual isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Você pode usar a função soma, igual soma, abre parênteses, coloca lá os elementos que devem ser somados, fecha parênteses. E você pode usar a soma automática, você pode usar o autossoma. Agora, observem essa questão que foi aplicada na prova do TJ Interior no início de 2018. Um usuário do Excel 2016, fazendo aqui uma breve reflexão, ok, amigos? Excel 2016, Excel 2013, o próximo Excel que sair, o BR Office Calc, nós não estamos falando de um recurso nativo especificamente do Excel, muito menos da versão em questão. Muitas questões de prova não precisam que você domine aquela versão específica, ainda é claro que isso possa ocorrer para certos eventos. Então, um usuário de planilhas de cálculo, claro, um programa que seja em versão em português e configuração padrão, como é de praxe, possui uma planilha com o seguinte conteúdo. Veja que a planilha inicial é muito simples, os números 1, 2, 3 e 4, né, dispostos 1 e 2 na primeira linha e 3 e 4 na segunda linha, nas primeiras colunas da tabela. Em um dado momento, esse usuário selecionou as células do intervalo A1 até C3, conforme apresentado a seguir. Ou seja, o que o usuário selecionou? Selecionou as 4 células da tabela original e mais uma célula vazia em cada uma das direções, ou seja, mais uma na coluna A, mais uma na coluna B e a mesma coisa, uma célula a mais na linha 1 e uma célula a mais na linha 2. Inclusive, claro, a própria célula C3, onde o arrasto foi feito. Beleza. Diz então a questão que o botão tal, e essa é uma característica também de questão de prova, você sabe disso, não se dá o nome do botão muitas vezes. Muitas vezes a banca, por exemplo, a VUNESP, mas outras bancas também fazem assim. CESP, por exemplo, faz isso com uma frequência imensa, colocam o desenho gráfico da imagem do botão sem dizer a que ele se refere. Acredita-se que você deveria saber, não é? Então, caso a partir do botão, que é o botão autossoma, disponível a partir da guia página inicial do aplicativo, seja selecionada a opção soma, o resultado produzido nas células A3, B3, C1, C2 e C3 será. Amigos, preste atenção, a maioria dos usuários cotidianos da informática que utilizam o autossoma, normalmente o que fariam? Por exemplo, selecionariam as células A1, A2 e A3 e então clicam lá no botão autossoma.
O Excel ele tem uma forma de interpretar a sua seleção. Vejam, se eu tivesse selecionado as células A1, A2 e A3, sendo que a 1 e a 2 estão preenchidas com valores numéricos e a 3 está vazia, o Excel, digamos aí, entende a ordem. Some as duas células preenchidas e coloque o resultado na célula que está vazia. Então ele somaria o A1 e o A2, 1 mais 3, e colocaria o número 4 na célula A3. Mesma coisa, se eu selecionasse B1, B2, B3... Mesma coisa na linha, meus amigos. Se eu selecionasse A1, B1 e C1, estando A1 e B1 preenchidas e C1 vazia, como a gente pode observar na imagem, então ele somaria os valores de A1 e B1 e colocaria o resultado na célula C1. Isso é a autossoma. No desenho, na imagem da prova, porém, o usuário selecionou muito mais do que apenas os dados de uma coluna ou os dados de uma linha. Ele selecionou todo um bloco. E aí, entre as alternativas disponíveis, vocês podem observar que nós temos várias delas, letra B, letra C, letra D e letra E, afirmando de alguma forma que alguma dessas células ficariam vazias. O traço, né, que está representado em várias dessas alternativas, indica conteúdo vazio. Isso está expresso, né? Veja logo acima das alternativas. Dado o símbolo com o traço, representa a célula não alterada. Ora, professor, então não é célula vazia, é célula não alterada. É verdade, mas entendam que nós estamos desenvolvendo um raciocínio a partir de uma imagem pré-concebida e nesta imagem as células em questão estão vazias. Não sendo alteradas, permaneceriam vazias. O Excel, assim como o Calc e muitos outros aplicativos, ele não é um programa limitado a fazer cálculos numa única direção. Ou seja, o Excel não permite apenas que você faça cálculos com dados em colunas, ou então que você faça cálculos com dados em linhas, separadamente, isoladamente. Não, o Excel permite que você faça cálculos com quaisquer blocos de dados, inclusive consecutivos ou não. Aqui na nossa imagem, tudo está consecutivo. Ou seja, meus amigos, o Excel vai executar a autossoma em todas as direções, todas elas. Ora, sabendo que serão todas as direções, então o que vai acontecer na célula A3? O número 4, que é a soma daquelas referências da coluna. Na célula B3, a soma do 2 e o 4 da própria coluna B, resultando em 6. Então, 4 e 6. Na coluna C, primeiro a soma de 1 e 2, depois a soma de 3 e 4, portanto, os resultados de soma seriam 3 e 7. Agora, professor, sempre ouço dizer que em planilha de cálculo não há diagonal. Essa figura, a figura de uma diagonal, a execução de diagonal, não é compreendida pelo aplicativo. É verdade. Então, muita gente achou o quê? Que a célula C3 ficaria vazia. Existe alguma alternativa em que isso ocorre, em que apenas a célula C3, só ela, fica vazia? Não, meus amigos. E essa questão teria sido, na minha opinião pessoal, muito mais difícil se houvesse uma alternativa dizendo A3 igual a 4, B3 igual a 6, C1 igual a 3, C2 igual a 7, C3, o traço representando a célula não alterada, portanto vazia. Não há esta alternativa, porque aí daria a regra da diagonal. Ora, se não há nenhuma alternativa, não há qualquer alternativa, dizendo que só a célula C3 ficaria vazia, então, e nós sabemos que os dados devem ser preenchidos tanto nas linhas quanto nas colunas, por exclusão, o gabarito, é claro, é a alternativa A. É a única que mostra a soma sendo feita nas duas colunas, portanto, com os resultados expostos em A3 e B3, e também
a soma sendo feita nas linhas e os resultados dispostos nas células C1 e C2. Agora, amigos, não existe diagonal, é bem verdade. Isso é um fato sem exceção em planilha de cálculo. Mas o Excel não vai fazer a soma na diagonal, porque não tem diagonal. Se ele fizesse a soma na diagonal, quem ele somaria? O 1 da célula A1 e o 4 da célula B2. E 1 e 4 somados nessa teórica diagonal geraria o número 5. Não é o número 5 que vai aparecer. De acordo com a alternativa A, que nós marcamos por exclusão, é o número 10. Mas de onde vem este número 10, afinal de contas, professor? Ora, pensa então comigo. Ele vai fazer a soma, tanto na linha quanto na coluna, o que vai gerar... Ops, não era exatamente essa. Deixa eu escolher aqui uma fonte mais. Ele vai gerar o número 4 nessa célula e vai gerar, claro, o número 6 nessa célula, A3 e B3. Da mesma forma, como a gente já falou, ele vai usar a soma para representar aqui o número 3 e vai usar também a soma para representar aqui o número 7. Como ele não tem diagonal, ele só pode somar ou na linha ou na coluna. A linha, somados 4 e 6, 10. Na coluna, somados 3 e 7, 10. Isso aqui é até podia ser resolvido aí por uma espécie de cálculo de matriz, mas não vem ao caso, né? Então você vê que a soma tanto da linha quanto da coluna gera o número 10, e é por isso que o número 10 aparece na célula C3, identificando isso, como eu já disse, para o gabarito da alternativa A. Ok? Outra coisa, só para a gente acrescentar uma coisa em cima da questão. Vocês perceberam que o botão autossoma, que tem aí a letra grega sigma, né, sobre ele, ao lado direito tem uma setinha apontando para baixo. Universalmente, isso significa que há opções para este comando. Então, se você clicar exatamente em cima do símbolo, você solicita ao aplicativo que ele execute a autossoma. Se você clicar na seta ao lado, vai aparecer soma, média, mínimo, máximo. Não todas as funções, porque nem todas as funções podem ser realizadas automaticamente. Mas todas as funções que possuem um único argumento de cálculo podem ser executadas automaticamente. Então você poderia gerar a partir do botão, não é o caso do enunciado, eu sei, mas você poderia gerar a partir do botão a média automática, então ele tiraria a média das colunas e das linhas, você poderia usar o mínimo automático ou o máximo automático, enfim, existem outras funções que podem ser organizadas automaticamente. Importante sempre lembrar, se for uma sequência de dados numa única direção, ou seja, no eixo vertical ou no eixo horizontal, você pensa simplesmente na continuidade deste eixo. Mas se for um bloco retangular de células, para as execuções de cálculo automático, então todos os elementos de linha e de coluna em torno, né, daquele trecho serão calculados, tá bem? Isso pode, claro, facilitar a sua vida numa questão de prova, né? É para isso que a gente está debatendo o assunto, mas também porque às vezes você precisa realizar múltiplos cálculos com dados dispostos em uma tabela, né? E isso pode facilitar eventualmente a sua tarefa, reduzir o tempo de execução. Tá legal? É isso, meus amigos. Um abraço e até a próxima.